Olá! Imagina só, uma nação inteira parada na fronteira do seu futuro. O que eles fazem? Eles escutam. Hoje a gente vai mergulhar nos primeiros capítulos de Deuteronômio. É uma história fundamental sobre memória, lei e o destino de um povo. Tudo contado no discurso final de um líder lendário. Olha, a cena é de tirar o fôlego, de verdade. Pensa bem, depois de 40 anos vagando pelo deserto, o povo de Israel finalmente chega ali na beirinha da Terra Prometida. E é nesse momento que Moisés, o líder que guiou essa galera por todo esse tempo, se levanta para dar suas últimas e talvez mais importantes palavras. É a última chance dele de preparar todo mundo para o que vem pela frente. Então, para a gente entender bem a força dessa mensagem, vamos seguir a própria estrutura do discurso do Moisés, ok? A gente começa com o cenário desse discurso final, depois a gente vê por que era tão importante lembrar da longa jornada, aí mergulhamos no coração da aliança que define esse povo, em seguida vem um chamado para não esquecer, e no final a escolha, bênção ou maldição. Beleza, vamos lá. É o seguinte, Deuteronômio não é só um livro de leis antigas, sabe? Na verdade, é uma série de discursos, e discursos feitos num momento de tensão máxima. A geração que saiu do Egito já era, morreu no deserto. Agora tem uma geração novinha em folha que precisa urgentemente entender quem eles são e qual é a missão deles. A melhor forma de imaginar isso é pensar no capitão de um time, sabe? Antes da final do campeonato. Ele junta todo mundo no vestiário, relembra as vitórias, as derrotas, a estratégia, tudo que está em jogo. A paixão. É exatamente isso que Moisés está fazendo. Ele está tentando gravar na memória e no coração da galera a identidade e o propósito que vão segurar a onda deles na nova terra. E como ele faz isso? Bom, vamos ver. O Moisés começa olhando para trás. Mas olha, não é nostalgia não. Ele está usando o passado como uma ferramenta de ensino e uma ferramenta fundamental para o futuro. Cada história, cada coisinha que aconteceu tem uma lição ali, uma lição vital. Ele vai relembrando a jornada, sabe? Ponto por ponto, desde a saída do Monte Horebe até aquele momento de fracasso total quando os espiões voltaram morrendo de medo e isso condenou todo mundo a décadas de peregrinação. Mas ele não para por aí. Ele também lembra das vitórias recentes, vitórias decisivas contra reis poderosos, para mostrar que, olha só, apesar dos erros, eles também conseguiam vencer quando confiavam na missão. E essa citação, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. O ponto central da retrospectiva do Moisés é esse. Mesmo com as rebeliões, com a falta de fé, com todas as dificuldades, existiu uma presença constante, um cuidado. A jornada no deserto, no fim das contas, não foi só castigo. Foi uma aula sobre dependência e sobre provisão. Ok, então depois de olhar para a jornada histórica, o Moisés muda o foco. Ele vai para o evento que, basicamente, define a existência de Israel. O momento lá no Monte Horebe, que a gente também conhece como Sinai. O dia em que eles receberam a lei. Esse é o eixo. Tudo na identidade deles gira em torno disso. E para entender Deuteronômio, a gente precisa sacar uma palavra-chave: aliança. E não é só um contrato. Pensa mais como um pacto de relacionamento, quase como um casamento. É ali que estão os termos da relação, as responsabilidades de cada lado e, claro, as consequências se alguém quebrar o pacto. Todo esse discurso do Moisés, na verdade, é uma renovação dessa aliança para a nova geração. E o coração dessa aliança são os 10 mandamentos. O mais legal aqui é ver como eles são estruturados. Não são só regras jogadas, sabe? Os primeiros mandamentos definem a relação vertical, com Deus. Já os outros definem a relação horizontal entre as pessoas da comunidade. E juntos, eles criam a base para uma sociedade mais justa que funciona. Depois da lei, Moisés entra em outro tema fundamental. Um que ele repete assim, sem parar: o perigo de esquecer. Ele manda o povo se lembrar do passado o tempo todo. E mais, ensinar para os filhos, para os netos. Memória aqui não é uma opção, sabe? É uma ordem. Mas por quê? Por que essa obsessão toda com a memória? O que tinha de tão perigoso em esquecer? Principalmente quando uma parte desse passado foi bem dolorosa, né? A resposta está no próprio propósito da nação. Essa memória coletiva tinha várias funções, todas vitais. Primeiro, gerar gratidão, para lembrar de onde vieram. Segundo, aprender com os erros, para não cometer as mesmas falhas da geração anterior, né? Terceiro, manter uma identidade única no meio de um monte de outras nações, cada uma com seus deuses e costumes. E talvez o mais importante de tudo,
garantir que a aliança não morresse com eles, mas que fosse passada para frente. E é aqui que a gente chega no clímax do discurso. Sério, depois de relembrar o passado, de reafirmar a lei, Moisés apresenta o futuro não como algo inevitável, um destino selado. Não, ele apresenta o futuro como uma escolha direta, com consequências bem claras. E a escolha é apresentada de um jeito cristalino, sem meio termo. De um lado, tem o caminho da obediência à aliança, esse leva à vida, ao bem-estar, a ficar na terra. Do outro lado, o caminho da desobediência, do esquecimento, e esse leva à ruína, à adversidade e, no fim, à perda daquela mesma terra que eles estão quase conquistando. Essa frase é talvez a mais poderosa de todo o discurso. É um apelo, sabe? Um apelo apaixonado de um líder que está no fim da vida. Ele não está só dando uma ordem, ele está, de certa forma, implorando para o povo dele escolher o caminho da vida. E não só por eles, mas pelas gerações que ainda viriam. E com isso, a gente chega na grande sacada de Deuteronômio 1:11. A memória não é sobre o passado, é sobre o futuro. O jeito que uma comunidade lembra da sua história, dos seus fracassos, dos seus compromissos, isso define diretamente o tipo de futuro que ela vai construir. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Uma reflexão que ultrapassa esse texto antigo e chega até hoje. Nas nossas vidas, nas nossas comunidades, nas nossas nações, qual é o papel que a memória do passado, tanto das vitórias quanto dos fracassos, desempenha no jeito como a gente molda o nosso futuro?